conosco numa casa de recuperação. Se você quiser nos encontrar no centro de São Paulo, é 9h30 da manhã. Coloca meu contato aí, irmão Miros. E se você quiser participar do culto em Guarulhos, eu preciso que você entre em contato. Por esses dias, não, eu vou estar em outubro em Linhares, no Espírito Santo, no mês de outubro. E aí, qualquer pessoa que quiser o endereço, entre em contato. O irmão Miros colocou o contato aí, e eu mando o cartaz, mando o telefone, e eu quero que vocês participem conosco, pessoal de São Paulo, desse trabalho. E eu vou me esforçar para o mês de maio estar no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Então, vem comigo, São Paulo. E, meus irmãos, não deixe de abençoar o projeto Arrependa-se. Amanhã nós vamos comprar um bujão de gás, um fogão, prato, talher, copo, para o próximo sábado nós começarmos uma cozinha lá no Beco 30 e nós vamos fazer um trabalho maravilhoso. Um trabalho maravilhoso lá no Amazonas. Lá no Amazonas. Então, é amanhã, eu quero comprar isso, eu acredito que vai sair aí uns R$2.000 o que nós vamos gastar amanhã. E, em nome de Jesus, o verdadeiro significado do ataque foi uma vingança, e diz que a vingança já foi feita mandando esse ataque, pelo que aconteceu lá na Síria, em Damasco. Irmãos, e nós estamos aí, né, com os missionários, os programas de rádio já foram pagos, e com o projeto da África. A gente precisa só de 70 pessoas agora, com R$100. Eu preciso comprar dólares para ir para a África antes de embarcar. E nós iremos deixar lá uma escola de música na Angola, e iremos ajudar 100 crianças a comprar o material escolar. E nós vamos estar em 3 regiões que nós vamos levar também mantimento. Então, eu quero pedir aos irmãos, muito em breve eu vou estar aí em Belo Horizonte, irmã Helena, em nome de Jesus. Nos ajude aí, porque dia 24 de maio nós estaremos indo para Angola, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, vamos lá. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 a seguir diz: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que és nem frio e nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes, isso aqui está na Bíblia, tá, irmãos? Não se sinta ofendido. Não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírios para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei até ele, e com ele cearei e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.
Glória a Deus. Meus irmãos, para quem não sabe, né, existe uma interpretação escatológica que divide as 7 igrejas, as 7 períodos da igreja sobre a terra, do início ao fim. E dentro desta interpretação escatológica, dentro do dispensacionalismo clássico, a gente vê que Laodiceia é a última igreja, é a igreja que antecede a volta de Cristo. Laodiceia é a igreja que corresponde aos últimos dias aqui na Terra, os últimos dias ou os últimos instantes da história da igreja aqui na Terra. Só que existem algumas coisas interessantes sobre Laodiceia, porque antes de se chamar Laodiceia, ela se chamava Dióspolis, porque ela era uma cidade consagrada a Zeus. E aí, Etíoco Epifânio conquistou esta região da Ásia, e na hora que ele iria conquistar e destruir Laodiceia, a sua esposa, chamada Laudes, não permitiu, porque ele gostou muito. Ela gostou muito da cidade de Laodiceia, e então Etíoco Epifânio não permitiu que Laodiceia fosse destruída, e ele deu a cidade à sua esposa, e aí houve uma guerra muito grande. Por quê? Porque o povo de Diápolis, a cidade de Diápolis, ela era uma cidade religiosa, porque Zeus era o deus de Diápolis. E eles tirarem o nome de Diápolis, eles iriam estar tirando o nome de Zeus do seu nome. E então, o que Etíoco Epifânio fez? Ele pegou e trouxe investimento para Laodiceia, empresas para Laodiceia. E ele começou a comprar o povo com a mudança financeira de Diápolis, que no futuro se chamaria Laodiceia. Então, todo o investimento que ele trouxe fez com que o povo cedesse à sua vaidade e tirasse o nome da cidade, que era um culto a Zeus, e colocasse o nome da sua esposa, Laodiceia. Só que a palavra Laodiceia, ela é muito forte, porque ela é dividida em 2, meu irmão. A palavra Laodiceia é dividida em 2 partes. Lau, que significa povo, e Diceia, que significa governo ou julgamento. Para você entender, a palavra Laodiceia significa a vontade popular, ou, espiritualizando o nome Laodiceia, é uma igreja que é governada pelo povo. Meu Deus. Laodiceia representa uma igreja que é governada pelo povo, dominada pelo povo. É que não é a vontade de Deus que prevalece sobre Laodiceia. É a vontade popular, é a vontade do povo que prevalece. Então, Lau significa povo, Diceia, governo ou juízo. Então, a igreja é governada pelo povo. E aqui eu vou entrar nesse parâmetro, porque é a realidade dos dias atuais. Agora veja, meus irmãos, além
de agora Etíoco Epifânio dar o nome da cidade, porque ele compra o povo para trocar o nome de uma divindade para o nome da sua esposa. Ele traz investimento. Agora, olha que coisa interessante. Laodiceia, a cidade de Laodiceia, ela tinha escola ou faculdade de medicina, e ela tinha a melhor, ou uma das melhores escolas de oftalmologia do Oriente. Então, eles cuidavam de olhos. Olhos, presta atenção. A cidade, por causa do investimento de Etíoco Epifânio, ela tinha muito fluxo de dinheiro. E pasmem, quando você estuda sobre Laodiceia, você vai ver que Laodiceia vendia uma lã negra. E Laodiceia dominava a indústria da moda dos dias. Então, essa lã negra de Laodiceia, ela era uma das roupas mais caras e era o que dominava a moda dos dias bíblicos que nós estamos aqui se referindo. É por isso que Jesus manda Laodiceia comprar colírio, vestes brancas, porque a veste da moda era veste negra, para que se vista, e compre ouro refinado no fogo, porque ela se achava rica. E outra coisa sobre as águas de Laodiceia, existe muita, olha só, irmãos, existe muita teologia que diz que Laodiceia, a água de Laodiceia vinha por canos de muito longe, e quando chegava em Laodiceia, a água chegava morna. E existe uma corrente teológica que diz que quando os viajantes, viajando quilômetros pelo deserto, quando eles chegavam em Laodiceia e eles iriam tomar aquela água morna, quando a água caía no estômago, eles vomitavam na hora, porque a água era morna. Só que existem os arqueólogos que afirmam que não existia esses dutos de água, esses canos de água que chegavam em Laodiceia. E o que eles afirmam é que lá em Laodiceia existia termas. Onde é que tem termas no Brasil? Eu sei que em Goiás tem termas, em Minas Gerais tem termas, que são aquelas... São Paulo também tem uma região ali que tem termas, que são águas quentes, que são produzidas pela própria natureza. Então, alguns teólogos afirmam que não existiam esses canos quilométricos de água que chegava em Laodiceia, mas que as águas de Laodiceia eram mornas, porque as termas eram águas de termas e águas salubres. Agora, dando esse pano de fundo para Laodiceia dos dias bíblicos, vamos aplicá-la para os dias atuais. E Jesus, nos dias atuais, como nos dias bíblicos, ele se apresenta a Laodiceia como a testemunha fiel e verdadeira e como princípio da criação de Deus. Foi assim que Jesus se apresentou para Laodiceia como uma testemunha fiel e verdadeira. Só que eu acho lindo como é que ele se apresenta como princípio da criação de Deus. Meu Deus, é muito forte, né, meu irmão? E aí João, ele vai revelar Jesus. João no capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Olha só porque Jesus é o princípio. No princípio era o verbo, o logos, a palavra. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Mas agora olha o que diz o verso 3, o princípio da criação.
todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. Ele é o princípio da criação, e João afirmou, o mesmo que escreveu o Apocalipse. É ele que fez todas as coisas e nada foi feito sem ele. Tudo foi feito por ele. E sem ele, nada do que foi feito. Olha o que diz a palavra. Ele estava no princípio com Deus. E a Bíblia diz no verso 3: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Porque ele é o princípio da criação de Deus. Agora veja que no verso 15, como ele é a fiel testemunha, e ele é o princípio de tudo. Ele disse para Laodiceia: eu conheço a tua obra, as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem deras fosse frio ou quente, assim porque és morno, e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. E aí, meus irmãos, Jesus ele vai trazer outra lição para nós sobre Laodiceia, dos dias atuais. E aí você vai dizer assim: quem é o frio, quem é o morno e quem é o quente? E aí nós vamos entender, meus irmãos, primeiro, quem é o frio? O frio não é aquele que não crê, no grego aqui. O frio não é aquele que não
Voltou, meu Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu não sei o que aconteceu aqui, que travou tudo, meu irmão, mas é a internet. Glória a Deus. Vamos lá, meus irmãos. Vamos voltar aqui para o versículo 15. Veja que Jesus disse: Laodiceia, conheço quem és frio. Bicho, está travando. Que não és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Irmãos, a gente precisa entender o que é o frio no grego, o que é o morno no grego e o que é o quente no grego. E o frio no grego aqui não é a pessoa, olha só, que não crê nos mistérios de Deus. O frio aqui não é o crente que não fala em línguas. O frio aqui não é o crente que não profetiza. O frio aqui é aquele que já provou o poder de Deus e reconhece o seu estado de miséria. Meu Deus. É como Jesus disse para Éfeso, né? Lembra-te da onde caíste, arrependa-te e volta ao teu primeiro amor. Eu acho muito forte, eu creio, né? Que essa mensagem ela é muito forte. Por quê? Porque uma coisa é você esfriar, outra coisa é permanecer frio. É por isso que Jesus diz assim: quem deras fosse frio, quem deras fosse frio, porque o frio reconhece seu estado de miséria e o frio diz: eu quero voltar. O frio é como você que orou essa semana e disse: que saudade que eu tenho de voltar a falar em línguas, de profetizar, de evangelizar, de ganhar almas. Que saudade que eu tenho. Por quê? Porque você reconhece, quando você lembra de como Deus já te usou, quando você lembra de como Deus já operou, de como Deus já fez, de como Deus pode, de como Deus faz, e você olha para o teu estágio hoje e diz: eu preciso ressuscitar. Isso é o frio. O frio é aquele que reconhece o seu estado de miséria e diz: Senhor, me ressuscita. Aí veja que o Senhor Jesus diz: quem deras fosse frio ou quente. E aí você tem que entender quem é o quente. O quente é aquele que não precisa de motivo para adorar. O quente é aquele que pode estar no deserto, pode estar no vale, pode estar na bênção, pode estar na prova, pode estar na doença, pode estar na fatura. O quente é aquele que não vive na síndrome da multidão. O quente não é movido pelos outros. O quente ele é movido pelo céu. Eu vou repetir. O quente não é movido pelos outros, o quente é movido pelo céu. Então veja que a Bíblia diz, é a Bíblia que diz: quem deras fosse frio ou quente, porque o quente é aquele que não depende dos outros para adorar, meu irmão. E eu vou te explicar isso daqui. Hoje a gente vive nessa síndrome da multidão. Ninguém ora, eu não oro. Ninguém prega, eu não prego. Ninguém evangeliza, eu não evangelizo. Ninguém visita o hospital, eu não visito no hospital. Ninguém vai para o culto, eu não vou para o culto. Meu irmão, o quente vai dizer assim: ninguém ora, eu continuo orando. Ninguém prega, eu continuo pregando. Ninguém evangeliza, eu continuo evangelizando. Por quê? Porque o quente não é movido por homens. O quente é movido pelo céu. O quente, meu irmão, pode ter o escândalo que tiver. O quente viu o J Quest cantar na igreja da Lagoinha e disse: eu não estou nem aí, eu sei em quem eu tenho crido e vou continuar adorando. Se eles querem se apostatar, que virem as costas para a verdade.
mas eu não me abalo por escândalos religiosos. Eu continuo adorando porque eu não sirvo uma placa, eu não sirvo um sistema. Eu digo como Jó, eu sei em quem eu tenho crido, glória a Deus. Eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. O quente não é movido por homens, o quente é movido pelo céu. Glória a Jesus. Meus irmãos, os escândalos estão aí e os escândalos vão se multiplicar. E é só crente morno que vive morto por causa de escândalos. E eu vou repetir, porque eu vou entrar no morno agora. É só crente morno que paralisa, que para por causa de homens. É só crente morno que pega a queda de homens para permanecer pecando e errando. É o morno. É por isso que Jesus disse: quem deras fosse frio, porque o frio reconhece o seu estágio de miséria. Ou que você fosse quente, porque o quente não se move pelos outros, mas se move pelo céu. Mas porque és morno, e não é frio e nem quente, és morno, eu vomitar-te-ei da minha boca. E aí o morno, meu irmão, o morno não é só o crente que se mistura com o mundo. O morno é o crente que já provou o céu, que já provou os mistérios de Deus. Mas ele alcança um nível de incredulidade que ele não faz, não acredita que possa fazer e não quer deixar os outros fazer. Esse é o morno. É o morno, é aquele que vive cheio de pedras na mão, atacando pedra em todo mundo, porque ele quer se defender olhando para os erros dos outros. E existe uma frase que está sendo muito dita por aí, meu irmão, que só pessoas medíocres falam de pessoas. Pessoas prósperas e abençoadas falam de objetivos, de sonhos e de projetos. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E nós estamos vivendo o tempo da mornidão. Sabe por quê, meu irmão? Porque o morno não crê mais. E eu tenho certeza que você já viu crente morno aí onde você congrega. Eu vou dar um exemplo bem simples, o morno. Camarada se converteu na igreja, o cara veio da droga, da prostituição. Aí o rapaz aceita Jesus. Irmão, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí o camarada era escravo do pecado da droga, aceita Jesus. O que acontece? Ele é transformado pelo poder do Espírito. Mas olha o morno. O morno vai olhar para o viciado e vai dizer assim: vixe, isso daí é só fogo de palha. Eu já vi um monte como ele. Daqui a pouco está na droga de novo. Daqui a pouco está no pecado de novo. Porque o morno, ele não vê mais a graça e não vê mais a glória de Deus. O morno não vê mais a graça, o favor imerecido e nem a glória de Deus. Irmãos, ô geração incrédula e perversa, é a geração que nós estamos vivendo. Mas veja que Jesus ele foi além daqueles que ele falou: se você se encontrar nesse nível de incredulidade, de não acreditar, não fazer e não deixar os outros fazer, porque o morno vê um crente cheio de vontade de ganhar alma e fala: rapaz, vai estudar, vai trabalhar, vai fazer outra coisa, isso aí não dá futuro para ninguém. O morno não acredita mais em ministério, em chamada, em dons. O morno, eu já falei do frio e não vou falar novamente, volta à live. E eu vou dizer para você, meu irmão, nós estamos vivendo o momento de uma mornidão
através de uma apostasia profunda que chega a ser assombroso o que nós estamos vivenciando agora. Agora, Jesus ele vai para a estrutura de Laodiceia, porque Laodiceia era uma igreja rica financeiramente, mas pobre espiritualmente. E aí é outra realidade do evangelho que nós estamos vivendo. Primeiro, o morno. Segundo, uma igreja que se vangloria pela estrutura física e que se esqueceu do principal, que é o espiritual. Olha o que Jesus disse. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. A igreja de Laodiceia dizia: estou rico, enriquecido, não tenho falta de nada, mas não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Meu irmão, eu não sou contra construir igrejas se tem condições, construir templos. Eu não sou contra. Mas eu acho que o templo desceu para o coração dos pastores dessa geração. Meu irmão, tem pastores construindo igreja para 2.000 pessoas e ele não tem 100 membros dentro da igreja. Aí você vai me dizer, pastor, é visionário. Não é visionário. Ele quer gastar dinheiro em tijolo do que em pessoas. Nunca se viu uma geração de líderes obcecados em construir templos. E aí, se você constrói um templo porque está lotado e não tem mais onde colocar o povo, é maravilhoso mesmo. Porque nós temos que aumentar para caber o povo, que não cabe mais o povo aqui dentro. Mas eu estou vendo muitos, e eu prego muito por aí, meu irmão, que estão construindo megas templos sem ter povo para colocar dentro. E aí vem o outro problema. Se vangloriam da estrutura. Olha o prédio que eu construí. Eu estou rico. Eu estou enriquecido. E não tenho falta de nada. E muitas igrejas, irmãos, no Brasil, vivem isso. Igrejas que eu digo aqui, instituições, CNPJ, que tem muito. E que dizem exatamente isso. Nós estamos bem. Nós temos condições. Mas como é que estas igrejas estão sendo vistas aos olhos de Jesus? Irmãos, é Jesus que está dizendo, não sabes que és um desgraçado, pobre, miserável, cego e nu. O que Jesus estava dizendo? Vocês não priorizam o principal, que é o espiritual. E aí Jesus aconselha-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Porque a riqueza que vocês têm para mim não vale nada. Roupas brancas. E aí eu falei que Laodiceia tinha a moda da lã negra. Dominava a moda dos dias atuais. Quer se vestir bem, se vista como Laodiceia. E aí Jesus disse, não adianta nada vocês dominarem a moda dos dias atuais se vestindo de negro, de lã negra. Mas agora, meus irmãos, Jesus disse, comprem roupas brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez.
E aí Laodiceia se vangloriava porque tinha uma escola de oftalmologia, cuidava de olhos. Tinha os melhores colírios da época. E Jesus disse, compre colírios para os olhos e unja os teus olhos com colírio para que veja. Porque vocês acham que são ricos, mas são pobres. Vocês acham que estão vestidos, mas estão nus. Vocês acham que estão tendo visão de reino, mas vocês estão cegos. Miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. É assim que eu enxergo Laodiceia. E Laodiceia representa a igreja dos últimos dias. Agora, olha que coisa, meus irmãos. Olha que coisa. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Só que o marco de Laodiceia, meu irmão, além de estar cega, além de estar nu, além de estar pobre espiritualmente, além de estar morna, existe algo pior sobre Laodiceia, que é o versículo 20. E, meu irmão, como os pregadores erram. Como os pregadores erram, porque a deficiência de Laodiceia era uma igreja morna, uma igreja pobre espiritualmente, uma igreja nua espiritualmente, e uma igreja que via pouco espiritualmente, uma igreja cega espiritualmente. Mas Laodiceia fez algo pior, que é o que está no versículo 20. Laodiceia, a igreja, colocou Jesus para fora. E aí você vai dizer, pastor, por que pregadores erram? Porque todo pregador e pastor prega isso aqui para o pecador aceitar Jesus. Jesus está batendo na porta do teu coração, abre a porta do teu coração, meu irmão. Jesus, em Apocalipse 3:20, ele está batendo na porta da igreja que ele comprou com o seu sangue. E olha o que ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei até ele, com ele cearei e ele comigo. O que eu quero dizer, meu irmão? Que muitas instituições religiosas que são chamadas de igreja já colocaram Jesus para fora. E eu vou dizer algo aqui, duas coisas que me chocam. Primeira coisa, se Jesus estivesse na terra em corpo hoje, será que ele pregaria na igreja que você congrega? Porque existem muitas igrejas que Jesus não tem mais espaço dentro delas. Existem muitas instituições religiosas que, se pregar arrependa-te, que foi a primeira mensagem que Jesus pregou, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. O povo da igreja evangélica iria expulsar Jesus do púlpito. Se Jesus pregasse o sermão, quem amar a sua vida, perdê-la-á, mas se vocês perderem a vida por amor a mim, vocês vão achar. Você sabe o que iria acontecer? Ele iria ser expulso. Se Jesus pregasse em muitas igrejas evangélicas, vocês querem vir após mim, vocês querem entrar no meu reino, então morra para o pecado. Pegue a cruz, crucifica o teu eu na cruz e vem caminhar comigo. Porque cruz fala de renúncia, mas acima de tudo, cruz fala de morte para o pecado. Eu falo sem medo de errar, meu irmão, em muitos altares de megas templos religiosos dessa nação, Jesus seria expulso do altar.
Se você acha que adulterar é morte, Jesus iria dizer: se você olhar para uma mulher e desejá-la, você já cometeu adultério. Se Jesus subisse no altar de várias denominações evangélicas e dissesse: no princípio Deus instituiu família. Deus disse: deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se transformarão uma só carne. Em muitas igrejas evangélicas do Brasil, Jesus seria expulso. Sabe por quê, meu irmão? Porque a verdade está desaparecendo dos altares dessa nação. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. E a segunda grande verdade que eu tenho afirmado para vocês, irmãos, nós chegamos no triste momento. Por Jesus não ser mais o centro do culto, nós chegamos no triste momento que nós temos que evangelizar crentes. Porque os crentes não sabem o que é vida eterna. Os crentes, eu não estou dizendo cristão, eu estou dizendo crente, o gospel, não sabe o que é abandonar pecado para viver para Cristo. Você fala em muitas igrejas que Jesus vai voltar, tem muita gente que vai dizer: meu Deus, eu não sabia disso, eu nunca ouvi falar sobre isso. Eu vivo isso quase que mensalmente, quando eu saio pregar em algum lugar, as pessoas ficam: meu Deus, como é que eu não sei nada disso? As pessoas não sabem nada. Isso é uma prova, meu irmão, que Jesus já foi colocado para fora. Olha só o que a irmã Vanusa Guimarães está dizendo. O filho dela, de 15 anos, prega arrependimento e um pastor queria orientá-la a falar só coisa agradável. Os pastores estão nessa vibe, você só tem que falar coisa boa para o povo. Meu irmão, infelizmente o gospel, o evangélico não sabe nada de imortalidade, de vida eterna, de Nova Jerusalém, de volta de Cristo. Isso é uma prova que Laodiceia se transformou a realidade dos nossos dias, porque Laodiceia coloca Jesus para fora do culto. Laodiceia, lá o povo, Diceia, governo, igreja governada pelo povo. Laodiceia, meu irmão, está ligada no contexto de 2 Timóteo 4:3 e 4, que diz assim: porque virá o tempo, e é o tempo que nós estamos vivendo, em que não suportarão mais a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas. Meu irmão, isso daqui que Paulo falou já é uma realidade. As pessoas não suportam ser confrontadas. A palavra da verdade incomoda, faz coceira nos ouvidos. Aí existem os pastores, que são os atores, que esse povo que não quer ser confrontado amontoa para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E esta é a geração que colocou Jesus para fora e desvia o ouvido de ouvir a verdade.
e acredita em fábulas. Acredita em fábulas, mas não acredita mais no poder do evangelho. Agora, irmãos, entenda algo que existe nas 7 igrejas da Ásia. Porque não é a instituição, o templo, o CNPJ, é o povo. E nas 7 igrejas, você vai ouvir Jesus dizer ao que vencer. E para Laodiceia, Jesus disse: ao que vencer, eu lhe concederei que assente comigo no meu trono. E assim como eu venci, me assentei no trono de meu Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ô, glória! Irmãos, eu concluo porque eu tenho que orar por você, que amanhã de manhã, 6 horas, nós estamos aqui no jejum. Mas eu só quero falar algo para vocês. Eu quero ser achado como vencedor. Eu quero me assentar no trono com Cristo. E eu quero que você também. Que você também acorde. Saia da frieza, da mornidão. Enxergue a tua miséria, meu irmão. Jesus disse: compres ouro refinado no fogo para que te enriqueça. Veste branca para que te vista e ninguém veja a tua vergonha. E colírio para os teus olhos para que vejas. Aleluia. Irmãos, não vamos olhar para os outros não agora. Nem para a denominação, nem para os pastores, nem para os crentes, nem para os pregadores, nem para os missionários. Cada um vai dar conta de si diante de Deus. Eu quero que você olhe para você. É aí, em você. Como é que Jesus está? Do lado de fora ou ele está sentado contigo na mesa em comunhão contigo? Porque se você não está em comunhão com Cristo, Jesus está para fora do teu coração. Só que olha a misericórdia de Jesus, mesmo você expulsando ele. Apocalipse 3:20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Abra a porta hoje. E é para a igreja que Jesus está dizendo. Porque eu quero voltar a ter comunhão profunda contigo. Glória a Deus, eu quero orar por você, meu irmão. Eu quero orar pela sua alma. Eu quero orar pela sua vida agora. Em nome de Jesus. Se tiver alguém para Jesus, eu vou esperar 2 minutos apenas e eu vou estar orando. Deixa ele voltar a ser o centro da tua existência. Aleluia. Tem alguém para Cristo? Diga, eu quero agora e eu vou orar pela tua alma agora. 2 minutos e nós vamos orar. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Volte para Cristo agora, aceita Jesus agora. Olha aí, irmão Mauro Souza quer reconciliar com Jesus. Só pela vida do Mauro já valeu a pena toda essa live. Mas se tiver mais alguém para Cristo, aceite agora, reconcilia-te agora.
Jesus está te chamando. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. 1 minuto e eu vou estar orando, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Tem alguém para Cristo? Diga, eu quero. Olha só, a irmã Elisama estava afastada, dizendo, não aguento mais ficar afastada. Jesus vai entrar, irmã Elisama, hoje, vai fazer uma festa contigo. E está sendo feita uma festa no céu pela tua alma, pela tua vida agora, glória a Deus. É Jesus que está te chamando. Olha só, irmão Márcio Ribeiro, quero voltar para Jesus, glória a Deus. Jesus vai voltar a ser o centro, irmão Márcio. Jesus vai voltar a ser o centro da tua existência. Ele vai mudar a tua vida. Ele vai colocar um sorriso nos teus lábios, glória a Deus. Glória a Jesus, não perca a oportunidade. É Jesus que está te chamando. Aleluia, glória a Deus. Mais alguns segundos eu vou estar orando. O dia da salvação é hoje, é agora. Amanhã pode ser tarde demais. Glória a Jesus, glória a Jesus. Eu vou estar orando, meu irmão, pela sua vida agora. E vai chegar mais almas que estão atrasadas na live. Glória a Deus, glória a Deus. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar essas almas diante da tua presença. Perdoe os seus pecados, escreve seus nomes no livro da vida, e que todas as cadeias e grilhões do pecado venham cair por terra, e que essas vidas sejam transformadas pelo poder da tua palavra e do teu Espírito Santo. Senhor, pela autoridade do nome de Jesus, que os grilhões e cadeias caiam, e que estas vidas sejam transformadas pelo poder do teu Espírito, pela tua presença. Senhor, eu coloco o teu povo. Ó Deus, em nome de Jesus, que haja um desejo profundo de comunhão contigo, Senhor. Que haja manifestação do teu poder sobre a nossa vida e a nossa família. Senhor, em nome de Jesus, abra os céus sobre cada família aqui representada. Senhor, que os corações que se fecharam para ti venham se abrir e que Jesus venha fazer morada na nossa vida. Que Jesus venha ser o centro da nossa existência. Oh, glória ao nome de Jesus. Manifesta o teu poder, Senhor. Manifesta o teu poder, Senhor, sobre nós. Em nome de Jesus, nos dá uma semana abençoada na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. E eu quero dizer que amanhã, 6 horas da manhã, nós estamos aqui no 6º dia do propósito e vai ser uma bênção. Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. E não esqueça de abençoar aí o projeto Arrependa-se, em nome de Cristo. Deus abençoe.